A gente vê várias pessoas sendo aí atendidas, né, depois de serem atingidas por esses bombardeios que aconteceram no norte de Gaza. A gente tinha uma estimativa, isso aconteceu na manhã de hoje, no horário local, né, então a gente tem uma diferença de fuso horário aí entre o Brasil e Israel, mas então essas imagens são muito impactantes, né, vendo essas pessoas sendo resgatadas depois de serem feridas nesses bombardeios. E agora sim a gente conversa com o nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc, para entender, Fred, esse cenário, né, que a gente vê esse triste acontecimento depois de quase 2 meses, né, ia completar 2 meses de trégua amanhã. Sim, esse momento agora é até o momento da transição entre a primeira fase e a segunda fase da trégua negociada em janeiro, né, e com esse bombardeio nessa madrugada, que gerou mais ou menos 400 mortes até agora, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, nós temos a perspectiva de um colapso do cessar-fogo, né? Há também a expectativa de uma ação terrestre militar israelense, não foi descartada, né? Então isso é uma questão a ser observada nos próximos momentos e nos próximos dias, né? Benjamin Netanyahu, ele argumenta que o Hamas não está cumprindo os termos do acordo, que seria a devolução dos reféns que faltam. Até o momento foram entregues 33 reféns vivos, os corpos de 8 reféns, e restariam ainda 59 reféns nessa segunda fase do acordo de paz, sendo que desses 59, 35 estima-se que estejam mortos. A gente tem até uma declaração, né, de uma das lideranças do Hamas que diz que esse ataque de Israel é uma sentença de morte uma sentença de morte não, na verdade o que ele diz é que torna o destino desses reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista, torna esse destino incerto, né, ou seja, ameaça a segurança dessas pessoas. No passado o Hamas já havia falado que o rompimento de um cessar-fogo, afetaria a vida dessas pessoas, né? Há um risco significativo de que elas realmente venham a morrer, né, nesse período. A gente não sabe se executados pelo Hamas ou vítimas colaterais dos conflitos entre os grupos radicais e o exército de Israel, né? É uma situação muito polêmica no momento, que vem dentro de um contexto um pouco maior dessa movimentação, inclusive dentro de Israel. A gente acho que é importante a gente trazer essa movimentação dentro de Israel, porque o Netanyahu agora ele não está numa pressão apenas do conflito, né, apenas da guerra. Ele enfrenta uma pressão interna ali, política, entre até os seus próprios ministros, enfim. Sim. Primeiro, ele tem vivido pressões constantes dos familiares dos reféns, com manifestações de rua, inclusive, né, com os cartazes, fotos dos familiares, mostrando, cobrando o retorno imediato, o cumprimento, né, a sequência desse cessar-fogo. Segundo lugar, há um embate direto do Benjamin Netanyahu com o Serviço de Segurança Interno Shin Bet, porque no relatório divulgado sobre os atentados de 7 de outubro, o que eles falaram? Primeiro, o Shin Bet reconheceu a sua falha de não ter protegido o país e os civis israelenses. Mas no mesmo relatório, o diretor-geral do Serviço de Segurança Interno, ele acusou o governo Netanyahu de ter permitido, ter falhado em observar essa movimentação do Hamas, certo? E que propiciou o armamento, né, e o planejamento e execução de uma operação tão ousada, com tantos reféns e tantos mortos, mais de 1.200 mortos israelenses, numa ocupação terrestre que depois foi uma incursão que voltou, mas gerou muito impacto, né? A terceira questão é que, nesse período, inclusive, Netanyahu já estava iniciando as audiências de 3 processos judiciais que ele está respondendo por favorecimento a um empresário norte-americano, que ele tem negócios em Israel, ele é ligado a Hollywood, e negócios em Israel, e o Benjamin Netanyahu teria favorecido.
segundo um acordo do Benjamin Netanyahu e sua família com a mídia local, para ter um tratamento favorável a ele, envolvendo propinas e presentes, e um terceiro e mais grave, envolvendo alguns milhões de dólares, que seria o recebimento de propinas para agenciar um acordo de telefonia e telecomunicações com uma empresa alemã. Então, tudo isso combinado gerou uma pressão significativa sobre o Netanyahu, né, além de fatores externos, como a proximidade do governo Trump a Israel, que, por sinal, esse ataque de Israel aos territórios palestinos, ele comunicou ao governo norte-americano de que isso seria feito, né? Então, os Estados Unidos estavam cientes e a Casa Branca confirmou que estava ciente desse ataque, e por isso mesmo, por causa desse ambiente interno e externo, eles sentiu a vontade para poder dar sequência a esse ataque. E o que vem depois, Fred? Assim, a gente tem um cessar-fogo que é rompido e a gente tem uma série de outras questões acontecendo ali no entorno. Qual que é o risco dessa situação agora para uma ampliação, né, desse conflito? O risco é exatamente essa ampliação. Nós já estamos vivendo um conflito paralelo ali no Oriente Médio, né, que é o bombardeio do Iêmen, das posições dos rebeldes Houthis, né, no Iêmen, por tropas norte-americanas, e ataques dos Houthis à armada norte-americana com disparo de mísseis contra o porta-aviões USS Harry Truman. Né? Os Houthis, eles foram aliados dos palestinos e do Hamas, principalmente, durante o conflito, com diversos disparos de foguetes e mísseis em direção a Israel. Ele faz parte do eixo da resistência ligado ao Irã, que é uma série de organismos e organizações militares, paramilitares e terroristas que cumprem ações que o Irã não cumpriria na região de forma militar ou clandestina, né? Nesse momento, o mais ativo desses grupos é exatamente os Houthis, tanto é que o Donald Trump, na sua rede social, Truth Social, ele chegou a ameaçar o Irã, dizendo que um ataque dos Houthis seria um ataque do Irã contra os Estados Unidos. Ele está falando também da defesa da questão do Mar Vermelho, que por onde passa mais ou menos 30% dos transportes de containers comerciais no mundo hoje. E essa movimentação, né, que desde o início dos conflitos, mais de 140 ataques úteis contra embarcações, levou a uma redução desse transporte, o aumento do custo das viagens, que agora tem que passar pelo Cabo da Boa Esperança, contornando a África, que aumenta a distância e o custo.